Certa vez, Machado de Assis afirmou que a mentira é tão involuntária quanto a respiração. E é com essa frase do principal escritor brasileiro de todos os tempos, um dos principais escritores da literatura ocidental, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, que nós iniciamos a nossa aula sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. O primeiro romance do realismo brasileiro, uma obra recorrente nos vestibulares, em vários vestibulares do país, e como é uma obra muito importante, ela é tema constante de questões do Enem, certo? Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o Guia de Linguagens, o seu canal no YouTube para o estudo de linguagens, códigos e tecnologias para a prova do Enem, e o seu canal no YouTube para você acessar resumos e análises das principais obras literárias brasileiras. Tranquilos, meninos? Então, meninas, vamos lá a Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance do nosso realismo e uma das primeiras obras a romper com o modelo tradicional do romance. É uma obra extremamente importante no contexto da literatura ocidental, certo? Porque nós temos aqui, no final do século XIX, uma obra que já traz estruturas que serão trabalhadas depois na prosa modernista, no romance modernista. Machado é um autor bem adiante de seu tempo e ele fez uma obra experimental, até porque ele tinha afirmado isso antes a um amigo, que ele faria um romance como ninguém jamais tinha feito. E realmente ele conseguiu fazer uma obra bem original quanto à estrutura, certo? É esse ponto que nós veremos, um dos pontos que nós veremos nesse nosso encontro, nessa nossa aula. Iniciando com vocês a apresentação do autor. Joaquim Maria Machado de Assis era um mulato de origem humilde, autodidata, ou seja, estudou por conta própria, com uma formação cultural bem ampla, bem sólida, que vai desde os clássicos gregos até a sua contemporaneidade. Por exemplo, Machado de Assis conheceu os principais autores europeus de sua época, como por exemplo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que tem uma influência bem acentuada na obra Memórias Póstumas, no conceito de felicidade desenvolvido pelo autor. A vida é uma dor constante, a felicidade é uma mera interrupção da dor. Nós temos essa marca em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o Brás Cubas, em determinado ponto do livro, faz essa reflexão, comparando a vida a um par de botas apertadas. Você calça um par de botas apertadas, a dor das botas é a vida. A felicidade consiste no ato de descalçar as botas. A felicidade é uma interrupção da dor, porque posteriormente você volta a calçar as botas, volta a infelicidade. E nesse contexto, por influência de Schopenhauer, não há uma felicidade material. A felicidade é uma mera ilusão. E o Brás Cubas se conforma, acredita, desenvolve esse conceito. Tanto é que, no final da vida, diante de sua mediocridade, diante da sua impossibilidade de ser feliz, de ter se realizado na vida material, ele se conforma com o menos mal. O último capítulo que nós analisaremos na sequência, mais adiante de nossa aula, o último capítulo, o capítulo das negativas, em que ele considera que ele não conseguiu nada na vida, nenhuma glória na vida, mas menos mal. Ele nunca teve que trabalhar e ele não deixou nenhum filho para poder viver essa irrelevância humana, mediocridade humana. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui um autor extremamente culto, uma bagagem que vai da Grécia até o seu contemporâneo Arthur Schopenhauer, com a leitura ampla de todos os autores necessários para a consolidação intelectual, bagagem intelectual de qualquer indivíduo no Ocidente: Shakespeare, Dante, a Bíblia, os escritores contemporâneos dele como o Honoré de Balzac, o Gustave Flaubert, o Eça de Queiroz. Ele tinha acesso a esses autores. Então nós temos um autor extremamente culto, com uma bagagem intelectual muito ampla e que se tornou o principal escritor do Brasil. Tranquilos? Então, apresentado o autor, Machado de Assis, um mulato autodidata, que negou as origens. Ele saiu da sua casa, da casa em que ele nasceu, uma casa numa chácara no Rio de Janeiro. O pai dele era agregado a essa chácara, o pai dele morreu, foi criado pela madrasta. Ele saiu dessa chácara e não mais retornou. E, como um mulato, e como um mulato que negou suas origens, ele se casou com a branca portuguesa, a Dona Carolina. E a partir do casamento com a Dona Carolina, nós temos uma relação muito importante com a obra, porque veio um amadurecimento do Machado, não só do Machado escritor, mas do Machado indivíduo, do Machado pessoa. Ele vai se firmar na vida. As amizades com os escritores Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias Sargento Milícias, com José de Alencar, principal escritor do nosso romantismo, com Visconde Toné, o autor de Inocência, com políticos como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio. Ele era extremamente relacionado, fez as amizades certas e se consolidou no plano profissional, no plano pessoal e no plano intelectual. É o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, é o articulador da criação da Academia. Então nós temos aqui essa presença
desse indivíduo significativo, importante na nossa cultura. Tem o calcanhar de Aquiles, que é a negação das origens, mas a crítica que ele fez à sociedade brasileira do século XIX, à elite brasileira do século XIX, é única e ela permanece atual, porque ele faz uma crítica focando em um ponto muito importante, que é o parasitismo social. A elite que não trabalha, a elite que vive à custa do Estado, a elite que vive de rendas. E esse ponto, infelizmente, a gente mantém ele até hoje. Tá? O Brás Cubas é o indivíduo típico dessa elite, assim como o Cristiano, o Rubião de Quincas Borba e o Bentinho de Dom Casmurro. São indivíduos que vivem de rendas, que vivem de heranças e que não produzem, não fazem parte da burguesia produtiva. Então, essa crítica é muito forte. A questão é que ele não focou nos temas sociais, ele não foi visceral na crítica à condição do negro, ele não foi visceral na crítica às condições em que ocorreram tanto a proclamação da República quanto a abolição da escravidão. Tranquilo, meninos? Apresentado o autor, vamos então à obra. Machado iniciou sua carreira na chamada fase romântica, são romances como Helena, livros de contos como Contos Fluminenses e os primeiros livros de poesia. Até não foi grande poeta, ele foi grande contista e grande romancista. O amadurecimento vai levá-lo a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas coroa a evolução da obra de Machado. Ele começou romântico, chega em Yaya Garcia, já uma ruptura com o romantismo, mas ainda não é uma obra realista. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, sim, é o ponto de ruptura com os romances românticos. Trazemos, portanto, para vocês agora, a princípio, esses aspectos que tornam o livro Memórias Póstumas um romance realista e de ruptura com o romantismo. A não idealização, o aspecto crítico, a visão crítica, o pessimismo em relação à vida humana, ao ser humano, a visão irônica, cética, cínica do ser humano e da vida. Realismo, Memórias Póstumas, Machado de Assis. Vamos lá então à leitura e análise de textos. Tranquilos, meninos? Tranquilos, meninas? Vamos lá então. Vejamos então, rapaziada, o primeiro aspecto de ruptura de Memórias Póstumas de Brás Cubas em relação aos romances românticos de Machado de Assis em relação à prosa romântica. Nós temos agora o realismo em oposição ao idealismo romântico, em oposição à idealização. Então, aqui nesse fragmento nós temos a caracterização do protagonista, agora o anti-herói. Vamos lá? Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de um escravo porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que extravagara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Acompanhe comigo, observe aqui um aspecto muito importante da prosa de Machado de Assis, dos romances de Machado de Assis. A linguagem clara, correta, a linguagem concisa, a linguagem objetiva. Tranquilos? Prudêncio, um moleque de casa, era meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão e recebia um cordel nos queixos à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavras, ou quando muito, ai noiô, ao que eu retorquia, cala a boca besta. Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 11. Então nós temos aqui a caracterização do herói, do nosso herói, na verdade o anti-herói em oposição ao herói romântico, o personagem imperfeito, com mais defeitos do que qualidades, a caracterização de Brás Cubas quando criança, e a caracterização dele já quando criança, se opondo à idealização romântica. Nós não temos aqui nada de idealização, é o menino que cresceu naturalmente, como a natureza, as magnólias e os gatos, o menino inquieto, que aos 8 anos de idade, 8 anos mesmo, conferindo aqui, 6 anos de idade, já atormentava as escravas. Nós temos aqui a cena em que ele, por pirraça, ele fala para a mãe que a escrava estragara o doce. E depois nós temos outra cena marcante, até porque é um personagem que acompanha a construção de todo o romance, o Prudêncio,
o escravo que acompanha Brás Cubas desde criança. Quando Brás Cubas se torna adulto, após a morte de Brás, o Prudêncio ganha euforia, ganha liberdade. Mas ele acompanha o Brás criança, adolescente na juventude. E na infância, o Brás Cubas faz do Prudêncio de cavalinho. Tranquilos? Então nós temos aqui a caracterização do anti-herói e vocês já percebam que o delineamento das características do personagem se dão na infância. O capítulo se chama O Menino é o Pai do Homem, ou seja, a personalidade do adulto se molda na infância. Tranquilo, meninos? Determinismo social. Nós não temos na obra do Machado de Assis as questões científicas, biológicas, mas a influência da sociedade sim, a influência do meio sim. Então nós temos, devido à maneira como ele foi criado, solto, o Brás Cubas vai se tornar um adulto folgado. A caracterização dele aqui, quando criança, refletirá aquilo que ele será quando adulto. Tranquilos? Nós vemos com vocês então o primeiro texto a identificar a não idealização do personagem. Vamos agora ao desfecho desse personagem, tá? Nós temos ele aqui na infância, agora vamos dar a outra ponta, a velhice e morte de Brás Cubas. Nós vimos anteriormente a caracterização do anti-herói, do Brás Cubas como anti-herói na infância. Agora vamos lá ao desfecho, e o desfecho desse anti-herói. Ao contrário do personagem romântico, o herói vitorioso que triunfa, o Perídio Guarani, nós temos aqui um personagem destinado ao fracasso, o anti-herói. Entre a morte de Quincas Borba e a minha, mediava o sucesso, a ironia aqui, que na verdade são fracassos, narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, do remédio que ele estava criando quando ele morreu, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí você cais eternamente hipocondríacos. Ele criava um emplasto para curar a melancolia humana. Seria um antidepressivo hoje. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube minha boa fortuna de não comprar o pão de cada dia com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plasta, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Memórias para Brás Cubas, capítulo 160, o último capítulo do livro. Observem aqui, esse capítulo é todo negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, eu não fiz o remédio com o qual ele ficaria célebre, famoso. Não padeci a morte de Dona Plasta, a alcoveteira que arranjou os encontros entre ele e a Virgília, nem a semidemência loucura do Quincas Borba, o Quincas Borba morreu primeiro que ele. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento, mas não tive de comprar o pão de cada dia com o suor do meu rosto, eu nunca trabalhou para existir social, e a principal negativa, não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado da miséria humana, ou seja, ele viveu uma vida de miséria não no sentido financeiro, é uma vida de mediocridade. A mediocridade humana é uma marca do realismo, tá? Não teve que comprar o pão de cada dia com o suor do rosto, nunca teve que trabalhar e não deixou filhos, não deixou nenhuma criatura, não deixou nenhum herdeiro para a irrelevância, a mediocridade humana. Fechamos com vocês esse primeiro ponto, ok? Vocês acompanharam comigo a caracterização do protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O menino Brás Cubas, o adulto Brás Cubas, o velho Brás Cubas. Então nós tivemos aí a apresentação do personagem como um anti-herói, porque ele não tem as qualidades a grandiosidade que o herói tem, por exemplo, o Perídio Guarani. Então ele não é idealizado. Nós temos aqui um indivíduo que na infância já mostrou a que veio. E as influências dele na infância, ele foi criado solto numa chácara, o pai deixava ele solto, a mãe não tinha a disciplina necessária para poder torná-lo um indivíduo rigoroso, um indivíduo forte, um indivíduo constante. Ele foi criado solto e, consequentemente, se tornou um adulto folgado, um adulto sem firmeza, sem constância, certo? Tanto é que vocês viram aqui no desfecho do romance, o indivíduo fracassado, o indivíduo que não triunfou na vida. E ele não triunfou na vida porque não tinha constância. Não é o herói, é o anti-herói, o fracassado. Mais defeitos do que qualidades. É um indivíduo medíocre, mesquinho. Nós observamos em várias passagens do livro, por exemplo, em determinado momento, ele encontra uma pequena quantia de dinheiro, ele vai ao banco e procura o dono daquela quantia e devolve.
Mais à frente, ele acha uma grande quantia, 4 contos, que era muito dinheiro, ele deposita na sua conta. É o dinheiro que ele vai usar depois para pagar a Dona Plácida para administrar a vida dele como amante de Vigília. Ele se encontra com Vigília na casa da Dona Plácida. Os 4 contos ele usa para poder pagar. Nós temos isso em vários momentos do livro, tá? Essa questão da mediocridade, da irrelevância, da mesquinharia do indivíduo, do ser humano, do protagonista Brás Cubas. E vocês viram também a questão do narrador, o defunto autor, ao qual é um fato ao qual nós voltaremos mais à frente. Certo? Então, visto o protagonista, o anti-herói Brás Cubas, vamos trabalhar com vocês agora o primeiro contato dele com o amor. Aos 17 anos ele encontrou, por intermédio de um tio, que levou um dia a um jantar, e apresentou ele a Marcela. A Marcela é uma cortesã, é o primeiro amor da vida dele. Observe, é uma cortesã, uma mulher já mais velha, mulher adulta. E não é a menina nova, pura, meiga e delicada do romantismo. É uma cortesã, uma prostituta de luxo, cuja especialidade é envolver rapazinhos. O Brás Cubas se envolve com ela e gasta uma fortuna, 17 anos de idade. Ele gasta com ela 11 contos de réis, envolvendo joias da família que ele deu de presente para ela. O pai dele, eu descobri, vai cortar o crédito dele, vai mandá-lo para a Europa para estudar e, consequentemente, ele vem a primeira decepção, a decepção com Marcela. Ele percebe que o amor existe na direta proporção do dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Nós veremos isso aí no texto, na sequência, certo? O primeiro amor, a crítica ao primeiro amor, que é um conceito fundamental do romantismo. O primeiro amor não existe. Não existe amor, na verdade. A crítica à mulher, a não idealização da mulher e, consequentemente, o que vai levar à frente a crítica ao casamento, certo? E a presença do adultério. Então nós temos aqui com vocês agora o primeiro amor de Brás Cubas, a prostituta, a cortesã Marcela. Vamos lá à leitura do texto. Rapaziada, acompanhem comigo agora o segundo aspecto de oposição em relação ao romantismo. O segundo aspecto em que Memórias Póstumas de Brás Cubas se opõe, rompe com a prosa romântica, com os romances românticos. Nós temos agora a não idealização do amor, a não idealização da mulher. Vamos lá à leitura do texto, a análise do texto. Ocorre uma reflexão imoral, típica do realismo, as ironias, o ceticismo, o pessimismo em relação à vida humana, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier, irônico. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os ossos dix e fiado? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Então nós temos aqui já a associação do amor ao joalheiro. O caminho, o Brás Cubas descobre que o caminho mais curto para chegar ao coração de uma mulher passa pela joalheria. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela peça do mundo não fica menos bela se cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, a primeira relação de Brás Cubas, o primeiro amor de Brás Cubas. Lembrando com vocês, no romantismo, o primeiro amor era único, era eterno. A menina era meiga, pura, delicada, de personalidade forte. No realismo, o primeiro amor de Brás Cubas, no primeiro romance realista, Memórias Póstumas, o primeiro amor é uma cortesã, ou seja, uma prostituta de luxo, uma cortesã espanhola, morena, sensual, chamada Marcela. Então nós já temos aqui a não idealização, é uma prostituta, não a menina meiga, pura do romantismo, e não é um amor, porque esse amor aqui vai acabar. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me, capítulo 16. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Viram? O amor existe na proporção do dinheiro. Então nada da idealização romântica. O amor é um mero jogo de interesse. E além do que, a Marcela não é a menina pura do romantismo. Então nós temos aqui essa quebra do encanto do primeiro amor, do eterno amor do romantismo. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, que era muito dinheiro, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil, e o Brás Cubas tinha 17 anos. Né? Dessa vez, disse ele, vais para a Europa. Como castigo, aí nós temos também a questão de reforçar o aspecto não heróico do personagem, tá? Porque a punição que o Brás Cubas vai receber do pai é estudar em Coimbra. Claro que passar uma temporada de 5 anos em direito em Coimbra não é castigo, óbvio que não, ele vai se tornar mais folgado ainda. Vai se cursar na universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, não para voador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim, malandro, safado.
não é outra coisa um filho que me faz isso, ou que rouba, né? Porque na verdade ele se apropriou do dinheiro do pai dele, de joias da família, tudo para presentear Marcela e chegar ao coração dela. Óbvio que ele se enganou, né? Óbvio que Marcela o seduziu e vai enganá-lo. Tanto é que ele pede para Marcela ir com ele para a Europa e obviamente que ela não vai, tá? O amor existe na proporção, não é a relação exata com o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Tranquilos? Não idealização da mulher, não idealização do amor. Nós temos aqui um ponto fundamental de Memórias Póstumas em oposição ao romantismo. Visto antes a relação de Brás Cubas com Marcela, a cortesã com quem ele gastou 11 contos de réis, e a decisão do pai dele de mandá-lo para Coimbra para poder estudar como castigo. Imagina a punição, você gasta uma fortuna, um dinheiro enorme, uma quantia enorme da família, e como punição você vai estudar na Europa. Isso não é castigo, obviamente. É claro que esse tipo de atitude da família em relação a Brás Cubas só alimentava a sua inconstância, a sua falta de firmeza, a sua vaidade, tornando-o um indivíduo cínico, arrogante, mas sem firmeza. Um indivíduo pavão, como nós veremos agora em uma das relações dele. Ele ficou 5 anos em Coimbra, não fez o curso de direito, tanto é que ele brinca que o curso não devia ser porque ele se formou. Depois ainda ganhou do pai dele o direito de passear pela Europa. Ele vai receber uma carta, um telegrama do pai, comunicando que a mãe dele está bem doente, ele volta. A mãe dele morre e ele vai passar alguns dias na Tijuca, numa chácara que a família tem. Ele está, claro, triste com a morte da mãe, vai ficar 3 meses lá na chácara. E nesse período em que ele está na chácara, ele encontra uma senhora, velha conhecida da família. Ela tem uma chácara lá também. E essa senhora é mãe da menina Eugênia. Claro, essa senhora sabe que o Brás Cubas é um ótimo partido. Então ela vai convidá-lo para ir à casa dela conhecer a menina. Está iniciando o namoro à moda do século XIX entre ele e a Eugênia. Mas, de novo, nós temos a crítica ao romantismo. Tá? A Eugênia, ao contrário das moças românticas, ela não é idealizada. A Eugênia é bonitinha, é suave, é doce, é meiga, mas é coxa, ela é manca. Então ela não é perfeita. Então nós temos aqui novamente a crítica à idealização romântica. E obviamente que isso aí acaba com o encanto da relação de Brás com ela e o Brás vai se afastar dela. Logo depois, o pai dele chega a ele e comunica que ele articulou o casamento dele com a Vigília. A Vigília é filha do Dutra, um político muito importante, portanto o marido da Vigília será deputado, será ministro, terá uma carreira brilhante como político, graças às relações que o sogro tem, que o futuro sogro tem. Ele começa um namoro com a Vigília, mas a Vigília, que pareceu a ele, a princípio, sonsa, vai se revelar uma mulher extremamente esperta, dissimulada, articuladora e que trama. Nós temos aqui uma definição muito forte do realismo. Então, os personagens são esféricos, os personagens agem de acordo com as circunstâncias, os personagens evoluem. Essa marca é bem evidente em Vigília, que vai da menina sonsa, a primeira impressão que o Brás Cubas teve, a uma menina articulada, uma moça articulada, a uma mulher que trama, uma mulher que planeja, e nesse planejar ela casa-se com o Lobo Neves, a águia, o indivíduo que vai voar alto, que vai ter uma carreira brilhante, e não com Brás Cubas, o pavão, o homem que aparece muito, que é bonito, mas que é inconstante e que não tem firmeza. Nós temos aqui de novo a questão irônica, a visão irônica de Machado em relação ao indivíduo e à sociedade, porque posteriormente a Vigília se tornará amante do Brás. Então ela se casa com o Lobo e se torna amante do Brás porque ela tem uma paixão. Não é o amor romântico, então, mas é a relação mais sólida do livro. Tanto é que a relação entre Brás Cubas e Vigília é que cobre a maior parte do romance. A maior parte do romance envolve essa relação entre os dois. E claro que aí vão acontecendo outros fatos. A ascensão política do marido da Vigília, a tentativa de estabelecer uma carreira política do Brás Cubas, a gravidez dela, ela perde o filho, e a partir do momento que ela perde o filho, a relação começa a esfriar. Mais tarde, o marido dela é nomeado governador de província, e quando o marido dela vai para o Maranhão ser governador, a relação entre ela e o Brás Cubas acaba de vez. Tranquilos? Nós veremos aí com vocês, então, na sequência, os textos apresentando a Dona Eugênia e a Vigília, a segunda e a terceira mulher na vida de Machado. Atentem novamente para a ruptura com o romantismo. Na vida do Brás Cubas, tá? Foi mal. A segunda e a terceira mulher na vida de Brás Cubas. Atentem para a ruptura com o romantismo, a não idealização do amor, a não idealização do casamento, a não idealização da mulher. Tranquilo, meninos? Vamos lá então, meninas, meninos, para a leitura e análise dos textos. Na sequência, nós voltamos com os pontos mais importantes de Machado, o aspecto modernista, renovador de sua obra, especificamente de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá então. Continuamos com vocês a não idealização das mulheres em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós temos aqui no romantismo, é uma mulher só, é um amor único, ele é eterno.
No realismo, não. Nós já tivemos a Marcela, a prostituta, agora o segundo envolvimento amoroso de Brás Cubas, a menina Eugênia. Saímos da varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear: não, senhor, sou coxa de nascença. Nós temos circunstância que ele envolveu com a Marcela, foi para Portugal, ficou 5 anos na vida boa em Coimbra, formando em Direito, voltou. Na volta a mãe dele morre e ele está passando a temporada na Tijuca, no Morro da Tijuca. A família tem uma chácara lá e ele vai reencontrar a mãe da Eugênia, uma velha conhecida dele. A Eugênia é uma moça bonita, delicada, e ele começa a namorar a Eugênia, um namoro à moda do século XIX, óbvio. Está na casa dela, mas eles não tinham caminhado ainda. Na primeira vez em que eles vão caminhar, ele vai descobrir, vão passear pela chácara, e vai descobrir que, não, senhor, sou coxa de nascença, que ela tem um problema de nascença, ela é coxa, ela é manca. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para não me perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara acidentalmente à cadeira da mãe, e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Ela não tinha levantado. Talvez fosse para encobrir um defeito, mas por que razão confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo, de minha falta de jeito. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessava, uma velha patusca, esperta, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela ia me mostrando. E comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinham de os olhos pretos e tranquilos. Confesso que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos. Memórias pós-Brás Cubas, capítulo 32. Mas é coxa. Então, obviamente, que aí a não idealização dela, uma menina bonita, delicada, jovem, tinha todas as características de uma menina romântica, exceto o fato de que ela tem um problema físico, certo? E isso quebra a idealização da menina, ela não é idealizada. E vai afastar o Brás Cubas dela, tá? A tristeza dela vem daí, ela sabe que a possibilidade de uma relação com o Brás Cubas vai desaparecer, ela não vai existir mais. Tranquilos? Então, outro ponto, vamos para a penúltima relação de Brás Cubas, o amor da vida dele, Vigília. Entramos agora num dos pontos importantes do livro, a relação de Brás Cubas com a Vigília, a principal relação dele. Então vamos lá, meus amigos e minhas amigas. O pai de Brás Cubas havia negociado com o pai da Vigília, o Dutra, um importante político, o casamento dos dois. Casando com a Vigília, o Brás Cubas teria a carreira política garantida. Positivamente, era um diabrete Vigília, um diabrete angélico, se querem, paradoxo, né? Mas era, então. Então apareceu o Lobo Neves, ela era uma menina esperta, tá? Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, não era mais bonito, não era mais elegante, nem mais lido, nem mais culto, nem mais simpático. E todavia foi quem me arrebatou Vigília e a candidatura. Ele perdeu a Vigília para o Lobo Neves. Dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano, não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo de minha derrota. Então nós temos aqui um Brás Cubas adulto, um adulto sem firmeza, um adulto folgado, sem constância. Uma semana depois, Vigília perguntou ao Lobo Neves a sorrir, estão na reunião social, como seria ele ministro. O Brás Cubas está ouvindo a conversa dos dois. Pela minha vontade já, pelos dos outros daqui a um ano. Vigília respondeu: promete-me que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquesa. Desde então, fiquei perdido. Vigília comparou a águia, o Lobo Neves, voa alto, e o pavão, o Brás Cubas, esbelto, aparece muito, mas não sai do chão. É o homem que se acha. E elegeu a águia, escolheu a águia, porque ele vai voar alto, é o Lobo Neves, deixando o pavão com seu espanto, seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem, não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Brás Cubas perdeu a Vigília para o Lobo. O Lobo vai se casar com a Vigília, vai ser elegido deputado, vai ser ministro, vai ser governador de província, vai ser ministro. Só que, mais tarde, Brás e Vigília se tornam amantes. Então a Vigília casa-se com o Lobo,
mas torna-se amante do Brás. É a maior relação, a principal relação amorosa, entre aspas, do livro, do personagem Brás Cubas, tá? Ele e Virgília. São os momentos mais impactantes, os mais importantes do livro, ocupa a maior parte do enredo. É o período em que o Brás Cubas teve uma relativa felicidade ao lado de Virgília. O relacionamento vai terminar, óbvio que vai ser desgaste, ele é o amante, o marido dela vai ser nomeado governador de província, ele iria como secretário, a nomeação não saiu, ele não quis a nomeação, por uma superstição, a nomeação saiu no dia 13, ele era muito supersticioso, e mais tarde a nomeação aparece, ele vai ser governador do Maranhão, o Brás Cubas não vai com ele, e aí os dois se separam. E também tem uma outra questão que vai esfriar, a Virgília vai ficar grávida dele, perde o filho, o que esfria também a relação entre os dois. Ela perde o filho de Brás, o marido é nomeado governador da província, isso esfria a relação dos dois, vai afastá-los. Mais à frente, o Brás ainda vai numa última tentativa de casamento com a Dona Eulália, só que Dona Eulália morre numa epidemia aos 19 anos de idade. Então, não consegui a glória do casamento, não tive filhos. Os fracassos de Brás Cubas, os principais fracassos de Brás Cubas. Tranquilos, meninos? Rapaziada, garotada, eu apresentei com vocês o autor Joaquim Marinho Machado de Assis, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira obra do realismo brasileiro. Eu trouxe a vocês as características que tornam Memórias Póstumas de Brás Cubas um romance realista, um romance de ruptura com o romantismo, a não idealização dos personagens, da sociedade, a visão crítica, cínica, irônica, cética, pessimista da vida e do ser humano, a não idealização do amor, a não idealização do casamento. Feito isso, apresentada a ruptura com o romantismo, vamos lá agora nos principais pontos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós trabalharemos com vocês agora conceitos desenvolvidos por um professor de literatura inglês, o Machado é muito estudado, muito querido na cultura inglesa, de língua inglesa, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos a referência a ele, feita por Woody Allen. Woody Allen é o diretor de cinema, Woody Allen, diretor norte-americano Woody Allen, admirador do Machado. Tá? O Woody Allen leu os livros de contos e leu Memórias Póstumas de Quincas Borba e Dom Casmurro. O principal crítico literário norte-americano do século XX e do início do XXI, Harold Bloom, falecido recentemente, colocou Machado como o principal escritor afrodescendente, ou seja, negro, de toda a literatura. E nós temos aqui um professor inglês, uma das principais autoridades literárias da Inglaterra, John Gladstone, um grande estudioso da obra do Machado. E o John Gladstone aponta esse aspecto modernista, revolucionário, bem transgressor na construção do livro Memórias. Esse aspecto começa no fato de que nós temos um defunto autor, nós temos uma dedicatória aos primos, dedico essa obra ao primeiro verme que voará minha carne. A questão do defunto autor, nós temos aqui um defunto narrando um aspecto surreal, o surrealismo só virá em 1924, é claro que não é realista um defunto narrar, óbvio que não. Nós temos a questão da ambiguidade do narrador, é um narrador em primeira pessoa, mas que narra do outro lado da vida como defunto, portanto, ele narra com objetividade, tanto é que o Brás é crítico em relação a ele mesmo. Nós temos, na construção do enredo, em vários momentos, a inserção do tempo psicológico. Nós temos muito constantemente no livro a introdução, a inserção de devaneios do Brás Cubas, monólogos do Brás Cubas, em que ele traz aspectos que não fazem parte da cronologia, que não estão na ordem cronológica do romance. E nós temos também a ruptura da narrativa tradicional. Nós temos aqui o romance tradicional, que nós temos, por exemplo, em livros como Senhora, o Guarani, o Cortiço, que são romances que apresentam o espaço, apresentam os personagens, apresentam o conflito, vem a complicação do conflito, o clímax e o desfecho. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, como nós veremos também em Dom Casmurro, nós temos, por exemplo, o livro O Caráter de Anticlímax, o livro já começa pelo desfecho. Memórias Póstumas já começa com ele morto. Dom Casmurro já começa com ele arrasado, a vida dele acabada. Tá? Já começa com ele Dom Casmurro, depois nós teremos o Bentinho. Então nós temos aqui essa inversão da ordem cronológica dos fatos e a ruptura com a ordem tradicional do romance. E nessa ruptura com a ordem tradicional do romance nós temos vários pontos significativos. Nós temos agora uma obra feita para reflexão e não uma obra feita para mero entretenimento. Os romances românticos, os romances folhetim, eram obras feitas para puro entretenimento, para diversão do mundo burguês. Os romances realistas e posteriormente os modernistas e os contemporâneos são feitos para refletir a condição humana, para refletir a vida, as relações interpessoais e as relações intersociais. Vidas Secas, Capitães da Areia, A Hora da Estrela. Memórias Póstumas introduz esse modelo de romance no Brasil. A prosa reflexiva e uma prosa de narrativa lenta,
exatamente para levar o leitor a refletir. E nesse ponto nós temos vários recursos, como por exemplo, em vários pontos do romance, Machado interrompe a história do Brás e desvia do enredo da narrativa. Ele traz, por exemplo, um determinado momento em que ele faz uma longa reflexão sobre a borboleta preta, a borboleta azul, a borboleta que ele mata. Por que não preta? Por que não azul? Por que preta? A borboleta que assusta a Eugênia e que ele mata. Essa reflexão, a princípio, não parece ter nada a ver com o enredo, mas depois a gente percebe. Né? Por que não azul? Por que preta? Por que ela era coxa? Por que ela não era perfeita? Tranquilos? Depois nós temos a relação, num determinado ponto, uma brincadeira dele, fica um capítulo refletindo sobre o fato de que nós não conseguimos enxergar a ponta do nariz. Em outro capítulo, ele está no teatro, ele vê todo mundo nu no teatro, ele faz uma longa reflexão sobre a importância das roupas para a perpetuação da espécie humana. O que isso tem a ver com a obra? É exatamente o momento em que ele sente mais ainda, porque já passou dos 40, a necessidade do casamento e de ter um filho para ter o herdeiro nessa necessidade burguesa de nós darmos sequência à nossa vida, à família. Esse momento em que ele está tendo, já vai ter um envolvimento com a Dona Eulália, que é o último envolvimento dele, a busca que ele tem por ter um casamento, uma condição social de homem burguês e ter um filho como herdeiro. É exatamente nesse ponto que nós vimos essa interrupção do romance e ele no teatro vê todo mundo nu e faz a análise da importância das roupas, porque as roupas aguçam os sentidos humanos e fazem com que o homem e a mulher sintam atração um pelo outro. Isso se chama digressão. Digressão significa literalmente desviar. Tá? Digredir é desvio. Vocês observam isso constantemente, por exemplo, na aula, todo professor faz digressão. Tá? Em um determinado ponto da aula ele desvia da matéria. Tranquilos? Então nós temos aqui a digressão, o tempo psicológico, o diálogo do narrador com o leitor, a metalinguagem, que são pontos em que o autor, o narrador, o Brás Cubas, o pseudo-autor do livro, interrompe a narrativa e produz no leitor um efeito de reflexão. Ele para que o leitor reflita a obra. Tanto é que ele questiona, ele ironiza o leitor na questão de que o leitor estava feito a literatura romântica e que agora tem uma literatura nova. No meio do livro ele para e fala, mas o maior defeito desse livro é tu, leitor. Tu tens pressas de andar e o livro caminha devagar. Ou seja, ele ironiza o próprio leitor. Então essas ironias, a metalinguagem, as digressões, o caráter reflexivo da obra rompe também com o modelo tradicional de romance. E nós temos outro ponto que nós veremos com vocês agora na sequência de textos. Tá? Nós temos outro ponto muito importante na ruptura com a narrativa tradicional. Ele vai usar na construção do romance, que é um gênero textual do gênero narrativo, romance é gênero narrativo, é um gênero textual gênero narrativo. Na construção do seu romance, Memórias Póstumas das Cubas, ele vai recorrer a outros gêneros textuais. É o que se chama de hibridismo, a mistura de gêneros. Na construção de Memórias Póstumas das Cubas, ele usa bilhete, ele usa aforismos, ele usa reticências, não narra nada, ele usa em um capítulo o epitáfio. Nós veremos agora aforismos, as sentenças filosóficas, nós veremos agora esses aspectos na leitura de textos e aí vocês perceberão claramente como que o livro, o romance Memórias Póstumas, não segue a ordem natural dos romances tradicionais, do romance tradicional como, por exemplo, Cortiço, Senhora, a Moreninha. Tranquilos? Então acompanhe comigo agora na leitura, a ruptura com características que marcam a ruptura de Memórias Póstumas das Cubas com o modelo tradicional de romance. Vamos lá, meninos! Verei com vocês agora, na leitura de alguns textos, os aspectos em que o romance Memórias Póstumas das Cubas rompe com o modelo de romance tradicional e antecipa a modernidade, o romance modernista, o romance experimental do modernismo. Vamos lá? Há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, tanto que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no carro. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Nós temos aqui nesse fragmento, que está logo na abertura do livro, nós temos aqui a questão da metalinguagem, a obra que explica a própria obra, o romance que explica o próprio romance, a metanarrativa, a narrativa que se explica a si mesma. Nós temos aqui o narrador explicando o processo de construção da obra, o narrador explicando o seu papel como narrador, e se comparando a Moisés. Como Moisés começou pelo Gênesis, ele vai fazer o caminho ao contrário, então vai começar pelo fim, pelo desfecho. Moisés começou pela origem, ele começa pelo fim, ele vai começar narrando a morte.
Com isso, supostamente, ele dá um caráter mais inovador, mais elegante à sua obra, tá? Inovando. Machado de Assis havia comentado que faria um livro como nenhum outro antes tinha sido feito. Ele conseguiu. Então nós temos aqui a metalinguagem, nós temos aqui o questionamento do narrador, nós temos aqui o diálogo do narrador com o leitor, tá? Porque ele está conversando com o leitor, e nós temos aqui outro ponto, a introdução do tempo psicológico, que é evidente em vários momentos do livro, ok? Que é outra marca da modernidade. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde, nós vemos aqui ele retomando a morte dele, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinham 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos, e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade que não houve cartas nem anúncios. Nós temos aqui a ironia, essas marcas da obra machadiana, o pessimismo, o ceticismo em relação à vida humana. Certo? Ressaltando com vocês esse fato de que ele é um defunto autor, não um autor defunto. Ele vai narrar do outro lado. E aí nós temos essa ambiguidade do narrador, que também é uma marca da modernidade, do romance modernista, tá? Um narrador ambíguo. É um narrador em primeira pessoa, contrariando a lógica do realismo, que determinava que o narrador tinha que ser em terceira pessoa, porque seria mais objetivo. O narrador em terceira pessoa, ele é mais objetivo. Então nós temos aqui um narrador em primeira pessoa, portanto, um narrador subjetivo. Há aí um porém. Essa subjetividade é quebrada porque Brás Cubas vê a sua vida do outro lado. Ele vê depois de morto. Portanto, como ele vê do outro lado, ele já não está envolvido mais, ele vê com objetividade, ele tem um senso crítico muito aguçado, ele critica a si mesmo. Portanto, é um livro em primeira pessoa, mas com narrador com objetividade de um narrador de terceira. Tranquilo, meninos? Então vamos lá, há outros aspectos. Nós vimos aqui agora a metalinguagem, o questionamento do narrador e já a introdução da noção de tempo psicológico, que são pontos dos romances modernistas, o caráter experimental dos romances de Oswald de Andrade, Mário, Graciliano Ramos, João Cabral, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ok? Vamos lá a outro ponto de inovador da obra. O caráter antinarrativo é outro aspecto inovador, muito importante em Memórias Pós-Brás Cubas. É outro caráter experimental que vai aproximar o livro dos romances modernistas. A utilização de outros gêneros textuais na construção do gênero textual romance, na construção do romance com aforismos. Olha, acompanhe comigo aqui agora a utilização de aforismos. Quero deixar aqui entre parênteses meia dúzia de máximas, de aforismos, sentenças filosóficas, das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Observe aqui a questão das sentenças filosóficas, tipo, penso, logo existo. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Não se compreende que um botocudo, um índio, fure o beiço para enfrentá-lo com um pedaço de pau. Essa reflexão é de um joalheiro. Para o botocudo aquele é muito bonito, para o joalheiro não. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Memórias Pós-Brás Cubas, capítulo 119. Então nós temos aqui a utilização de aforismos. Nós temos em vários momentos do livro a recorrência a outros gêneros textuais, rompendo com a narrativa tradicional. São aqueles momentos em que ele interrompe a história do Brás e traz para o leitor um caráter reflexivo, fazendo com que a obra perca toda a dinâmica do romance romântico, uma sucessão de aventuras, de amores, de desventuras, e passe a ser um romance para refletir a condição humana. Então, primeiro, aforismos. Segundo, o epitáfio. O capítulo chama-se Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. É um dos principais exemplos de antinarrativa no romance Memórias Pós-Brás Cubas. Ao invés de narrar a morte de Dona Eulália, ele projeta o epitáfio, o túmulo, a inscrição fúnebre colocada naquela pedra de mármore, uma monumento de mármore, no túmulo do indivíduo. Ele não narra a morte dela, ele só projeta a imagem. Nós veremos isso aqui depois no cubismo, nas narrativas cubistas, Memórias Sentimentais de João Miramar de Oswald de Andrade. Outro ponto, em determinados momentos do livro, ele apresenta bilhetes, ele apresenta cartas, aparece bilhete da vigília para ele, tá? Que também é outro gênero textual. Então nós temos assim, alguns pontos do livro, a recorrência a outros elementos fora do romance, a outros gêneros textuais, na construção do gênero textual romance. Esse hibridismo de gênero é uma marca da literatura modernista e contemporânea. É um aspecto muito inovador na obra de Machado de Assis, certo? Tranquilos? Machado de Assis era um autor muito além do tempo. É o que nós concluiremos com vocês na sequência.
Fechando com vocês, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o primeiro romance do realismo brasileiro, um dos mais importantes romances do realismo ocidental, da literatura ocidental, do nosso realismo, certo? Machado se encontra, é um autor à altura de Gustave Flaubert, francês, do Eça de Queiroz, português, e dos Russos, Tolstói e Dostoiévski, certo? Memórias Póstumas é um romance muito importante que se encaixa na literatura ocidental como o primeiro romance que já apresenta uma estrutura modernista, aquela estrutura que vocês verão em Memórias Sentimentais de Miramar, em Macunaíma, em Vidas Secas, em Capitães da Areia, em Grécia Não Veredas, em A Hora da Estrela, em Dois Irmãos, do Milton Ratum. Tranquilos romance de ruptura, romance experimental, romance que busca uma nova forma de construir a narrativa, rompendo com a estrutura tradicional. E Machado rompe com o tradicional. Machado é um intelectual transgressor. Nós temos aqui a ressalva, ele não se envolveu com questões históricas, com as questões históricas do seu mundo, do seu tempo. Mas o Machado escritor, o Machado romancista, ele é transgressor, ele rompe com os limites de sua época, e uma das principais rupturas com os limites de sua época está na crítica que ele faz ao cientificismo. Nós não temos aqui uma crítica à ciência, uma crítica ao exagero. Em todas as épocas nós temos essa questão desse exagero, de uma tendência de um grupo de indivíduos, ou da sociedade como um todo, se deixar levar por uma determinada tendência. E aí todo mundo acredita naquilo. Então o mundo em que Machado de Assis viveu é um mundo influenciado pelo darwinismo, pelo positivismo. O realismo era marcadamente influenciado pelo caráter científico do positivismo e marcadamente influenciado pelas teorias de Darwin e pelas teorias do determinismo. Machado de Assis, como pessoa, ele contrariou quase todas as teorias da época. Por exemplo, ele era pobre, ele tinha origem humilde e era mulato, e se tornou o principal intelectual da época. Então, aí ele contraria os determinismos biológicos, racial, porque, segundo o determinismo racial, um mulato não seria bem sucedido, um mulato não seria intelectual, a atividade intelectual era atributo de brancos, dos europeus, negros e mulatos não. O negro trabalha e o mulato era degenerado, o branco pensa. Portanto, Machado não era um indivíduo propenso a pensar. Outro fator, ele era doente, ele tinha muitos problemas, não doente talvez no sentido que a gente tem hoje, ele tinha muitos problemas, ele tinha asma, ele era epiléptico, ele era gago. E esse indivíduo, com essa série de problemas, um indivíduo de origem humilde, um indivíduo pobre, se tornou o principal intelectual da época dele, dos principais intelectuais do Brasil de todos os tempos, e o nosso principal escritor. Então ele contrariu as teses do determinismo de meio, do determinismo de raça, da seleção natural e as teses de caráter científico. Tá? Não havia nenhuma tese que provava a capacidade que o Machado demonstrou. Tudo nas ciências da época, todas as teorias científicas da época atestavam para o contrário, que ele não era um indivíduo apto a triunfar na vida, e ele triunfou. Então nós temos aqui, partindo desse pressuposto de que o Machado contrariou as teorias da época, nós temos em sua obra, em vários momentos, a crítica ao cientificismo. No mundo de Machado, a ciência explicava tudo. Como que isso ocorre em Memórias Póstumas? No personagem Quincas Borba. Quincas Borba é um amigo do Brás Cubas, ele foi colega de infância de Brás Cubas da escola, era um menino alegre, jovial, do qual o Brás Cubas se separa. Quando o Brás Cubas volta da Europa, ele reencontra o Quincas Borba. O Quincas Borba é mendigo, um homeless, um sem-teto. Não um mendigo, talvez naquele sentido depreciativo. É um filósofo de rua, acompanhado de um cão. E esse filósofo de rua é convidado para almoçar com o Brás Cubas e apresenta ao Brás a sua teoria, a teoria do humanitismo, ao vencedor as batatas. A teoria que prega a crença no ser humano forte, na capacidade que o ser humano tem de superar e de dominar e de ser superior. O indivíduo humano, a vida é uma guerra, e os indivíduos aptos, os indivíduos mais fortes, sobressaem às custas da fraqueza dos outros. A morte de um é a garantia da vida do outro. Ele apresenta ao Brás essa teoria, a teoria do humanitismo, que terá desdobramentos no romance Quincas Borba, a teoria que tem como lema ao vencedor as batatas. As duas tribos brigam por batatas e a vencedora terá as batatas e ganhará força, alimentando-se ganhará força para dar sequência à evolução da vida. Em que aspecto é essa crítica? Quincas Borba é um mendigo, filósofo, ignorado. Morre um tio e ele herda. A partir do momento em que ele se torna um indivíduo rico, ele deixa de ser um mendigo, o filósofo mendigo, andarilho de rua, e se torna um filósofo reconhecido pela elite intelectual do Brasil, escrevendo artigos em jornal e tal. Como mendigo, o Brás Cubas não levou ele a sério.
Como filósofo, o Brás Cubas vai levá-lo a sério. Então os dois restabelecem a amizade, ele influencia Arlindo Machado, incentiva o Machado a criar um jornal, e aí nós temos o ponto crítico. O envolvimento do Brás Cubas com a teoria do Quincas, com a teoria que tem como base a sustentação seleção natural de Darwin, os mais fortes, os mais aptos sobressaem. O Brás Cubas tem um atraso de vida. Ele perde a carreira política, portanto, ele envolvendo com Quincas, ele não se revela um indivíduo forte como a teoria do humanitismo afirmava. Então nós temos aqui o envolvimento com a teoria do humanitismo, ao contrário do que ela pregava, enfraquecia o indivíduo, não fortalecia. E um outro ponto mais importante, a crença exagerada do Quincas Borba na teoria do humanismo vai torná-lo louco, alienado, ele se perde na teoria. Então nós temos aqui uma crítica muito forte, Machado, ao cientificismo, porque o cientificismo, o exagero, torna o indivíduo alienado, levando-o à loucura. É um dos principais pontos da obra de Machado, tá? A crítica ao cientificismo, a crítica à crença, na época dele, na época em que ele viveu, de que a ciência era capaz de explicar tudo. E em Memórias Pós-Brás Cubas nós temos essa crítica na construção do personagem Quincas Borba, que é uma ironia ao positivismo, ao darwinismo e ao determinismo. Tranquilo, meninos? Então, com essa característica, com essa observação, com esse ponto, nós fechamos com vocês a análise de Memórias Pós-Brás Cubas, uma das principais obras de toda a literatura, não só brasileira, tá? De toda a literatura ocidental. Uma das principais obras, indicação recorrente em vários vestibulares e, consequentemente, uma questão recorrente também no Enem. Tranquilos? Espero que esse encontro, esse momento nosso, seja realmente produtivo para vocês e que auxilie vocês nas provas, na vida escolar de vocês. Eu sou o professor Simbal Santana, o nosso canal no YouTube, o Guia de Linguagens. Inscrevam, curtam, porque o reconhecimento de vocês é a garantia do reconhecimento do nosso trabalho. Ok, meninos? Então vamos lá, bons estudos, uma ótima semana para todos vocês e um abraço do titio Simas. Até a próxima!